Olá! Dando continuidade à entrevista com a doutora Tatiana Parmigiano, nesse segundo bloco falaremos sobre aleitamento materno, pós-parto e alguns temas sobre saúde feminina relacionados ao exercício físico. É muito comum o uso de suplemento para a prática esportiva. Na gestação, existe alguma indicação de algum suplemento ou existe alguma restrição de uso de algum? Assim, o que pode e o que não pode? O que é o correto fazer? Antes de engravidar, a gente já pede para que a gestante tome ácido fólico, né? O ácido fólico é o único suplemento pré-gestacional realmente importante para uma mulher que queira engravidar, pelo menos 3 meses antes o uso. Se usar mais, não tem problema, porque ele é importante para a formação do sistema nervoso do bebê. Ela vai tomar, independente, né? A gente pede esse mínimo de 3 meses, mas ela vai tomar também durante os 3 primeiros meses de gestação. Depois disso, se estiver tudo bem, a partir da 20ª semana, a gente pede para que entre com alguns polivitamínicos específicos, que já são formulados de acordo com as necessidades de uma gestante. Além disso, hoje em dia, é usado muito o DHA, que é um ômega 3. Esse DHA, as pesquisas têm mostrado que ele está relacionado a uma diminuição do risco de parto prematuro. Ele está relacionado a uma diminuição do risco de depressão pós-parto e ele está relacionado ao aumento do desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê. Então, esses são os suplementos que efetivamente estão relacionados à gestação. Só que muitas mulheres, eventualmente, elas já tomam alguns outros. Num primeiro momento, não há necessidade de se manter. A preocupação do obstetra nesse momento é: será que aquele suplemento é tão puro assim? Será que ele não pode eventualmente estar contaminado? Que para uma mulher, uma atleta normal, isso não faria tanta diferença, mas que para a gestante pode fazer. Os corantes usados, as outras substâncias que eventualmente fazem parte da produção, não são tão controladas. Então a gente evita, por esses motivos, apesar de eventualmente você achar, não, mas isso não tem problema, poderia ajudar, a gente fica preocupado com essas outras questões e por isso acaba não prescrevendo esses suplementos não específicos, né, para gestantes durante o período de gravidez. Com o prosseguir da gestação, né, a gestante vai ganhando peso, o bebê vai aumentando de peso também, acho que com certeza vai existir alguma limitação, até pela questão do peso mesmo do centro de gravidade, para fazer um exercício, por exemplo, como uma corrida, né? Quando que é o momento de parar? Isso é muito individual, né? Isso vai muito, como a gente falou, de acordo com a experiência prévia da gestante, o quanto ela corria. Então, por exemplo, a gente tem casos de ultramaratonistas que correr 10, 20 quilômetros era muito tranquilo dentro dos 70 que ela corria, né? Mas então isso é muito, muito individual. O que a gente acaba vendo na prática é que não existe uma idade gestacional limite para todas, mas que, apesar de, né, ser difícil, existe um bom senso, né? E, eventualmente, para o fim da gravidez, a gente acaba preferindo que as atividades sejam na água, porque na água a gente tem uma menor sobrecarga. A gestante em si, por uma coisa que a gente chama de embebição gravídica, que está relacionada às alterações hormonais, ela tem um risco maior de entorses, né? Então, as articulações elas ficam mais suscetíveis. Então, com o ganho de peso, isso ainda mais. Então, a gente tende a prevalecer que no fim da gestação, as atividades aquáticas sejam as preferidas. A simples imersão, né, na água aumenta a diurese. Então, com isso, a gente melhora a sensação de inchaço, de edema, que geralmente está relacionada ao fim também da gravidez, porque aquele útero está maior e, eventualmente, ele dificulta o que a gente chama de retorno venoso, né? Então, ela pode correr, ela eventualmente pode correr distâncias grandes, né? Assim, para o público que não corre, ao ver uma gestante correndo, muitas vezes se assusta, mas vamos sempre lembrar que isso depende da atividade prévia dela, né? Então não tem um limite, por exemplo, de quanto tempo ela poderia correr. Às vezes, essa atividade vai passar de 1 hora, mas contanto, qual é a nossa preocupação? Que ela esteja bem hidratada e que ela
coma, né, ou suplemente alguma coisa durante essa corrida. Passado o período da gestação, a criança nasceu saudável, a mãe está saudável, ela pode continuar fazendo exercício? Existe alguma restrição em relação ao aleitamento? Sim, o exercício ele é benéfico em todas as partes, todos os momentos da gravidez. Isso vai fazer com que a mulher ganhe menos peso, tenha uma melhora de autoestima, previne algumas doenças, porque o ganho de peso aumentado pode levar a uma hipertensão gestacional, pode levar a um diabetes gestacional, apesar das outras causas. Com isso, a mulher pós-parto, ela também está mais apta ao retorno precoce ao exercício. Geralmente a gente espera um pouquinho, principalmente o primeiro mês, onde ainda tem um sangramento fisiológico devido à retirada da placenta. Mas essa mulher vai estar autorizada a voltar gradualmente ao exercício que ela fazia ou à atividade física em si. O que a gente pede para tomar cuidado em relação ao aleitamento é: faça seu exercício após a amamentação, porque com isso você vai para o exercício com as mamas mais flácidas, né? Assim, menos cheias, menos às vezes doloridas. Coloque um top ou eventualmente 2 para que a sua mama fique bem firme. E faça um exercício novamente de uma maneira moderada. O exercício leve, o exercício moderado, ele não altera nem a quantidade nem a qualidade do leite. O exercício intenso, eventualmente, ele faz com que tenha a produção de ácido lático. O ácido lático, ele é excretado no leite. E o ácido lático no leite, ele pode alterar o sabor, o gosto do leite. Com isso, o bebê suga menos. Como a produção do leite está diretamente relacionada à sucção, a gente pode ver aí sim uma diminuição da produção do leite. Então, o exercício em si, ele não altera nem quantidade nem qualidade. O exercício intenso com a produção de ácido lático pode alterar o gosto e com isso o bebê sugando menos tem uma produção menor. Então, a gente, de novo, orienta para que esse exercício não seja feito de maneira intensa e que ele vá sendo retomado gradualmente, né? Lembrando que teve todo o processo do parto, a mulher agora ela continua diferente hormonalmente falando, né? Com 6 semanas, os hormônios da gestação eles vão cessar, né? Assim, a mulher volta para uma postura não gravídica, mas ela está também alterada porque agora ela está com os hormônios relacionados à lactação, né? E tudo isso tem que ser gradualmente entendido pelo organismo materno e da lactante. Em relação ao retorno ao esporte depois da gestação, qual que é a diferença desse tempo para quem teve um parto normal ou para quem fez uma cesárea? Não tem como negar que o retorno ao esporte do parto normal, ele é mais rápido do que a cesárea, porque a cesárea é uma cirurgia, né, propriamente dita. Por outro lado, eventualmente, o parto normal tem um pequeno corte, que a gente chama de episiotomia. A gente tem que tomar muito cuidado também quando acontece a epísio, porque ela não pode abrir, né? E ela também vai estar, nesse primeiro mês, um processo importantíssimo de cicatrização, né? Então, assim, para os 2 partos, a gente fala que o retorno é gradual, num cuidado maior no primeiro mês, porque ainda existe essa loqueação, que é esse sangramento fisiológico, mas provavelmente o retorno do parto normal é mais rápido do que o da cesárea. Eu queria que ficasse claro que toda gestante, independente da atividade física que ela fazia previamente, ela deve ser estimulada à prática de exercício durante a gravidez. Vai ser benéfico para ela, vai ser benéfico para o bebê. Escolha, né, o tipo de atividade que você se sinta melhor, mas fique ativa. É bom para sua autoestima, é bom para menor ganho de peso e seja estimulada, tá? Não tem porquê, né, na ausência de grandes contraindicações, que você não tenha uma atividade tão gostosa durante essa fase que é tão importante na vida de uma mulher. Obrigada. Muito obrigado, doutora Tatiana. E aí, gostaram? Até o próximo programa no canal Labs.